Eu vou contar para vocês como eu iniciei a minha carreira na advocacia criminal. No princípio, eu estava talhado para trabalhar somente com processo civil, especificamente no direito terrenista, para fazer registro de imóveis, ações de uso capião, reintegração de posse, despejo, enfim, vários tipos de ações que mais eram processos administrativos, quase não precisava de audiência. Mesmo porque eu tinha uma timidez muito grande e havia trabalhado com meu pai durante muitos anos na imobiliária. Então eu não queria saber de direito criminal, morria de medo, não queria saber do direito trabalhista. A única coisa que me interessava era exatamente mexer com propriedades, o ramo imobiliário, e só. Aí saí de Oswaldo Cruz, há 23, 24 anos atrás, e fui para a cidade paulista de Rio Claro, distante da capital, 180 quilômetros. Montei um escritório razoável e comecei a esperar os clientes chegar. Passaram-se 3 meses, não entrou uma alma viva no escritório. Eu já estava ficando preocupado, porque era aluguel, a manutenção, tudo. As despesas de um escritório são altas. E mais a casa, mais a sobrevivência. E agora, sem cliente, o que vou fazer? Aí um belo dia, na parte da manhã, chegou um homem maltrapilho, muito mal vestido, mal cheiroso, com bafo de cachaça, e estava com um documento na mão, uma pronúncia. Daquele dia, há 3 meses para frente, ele ia se submeter ao julgamento pelo tribunal do júri. Eu olhei o documento e ele perguntou: "Você faz júri?" Eu falei: "Faço", porque se eu falasse que não fazia, eu temia que ele pudesse sair dali e falar, me defamar: tem um advogado ali que não trabalha e tal. E eu estava precisando tal, mas também não estava querendo fazer. Aí eu vi a pronúncia, li aquilo, o processo era dificílimo, eu falei: meu Deus do céu, eu falei que eu faço e agora? Mas ele não deve ter dinheiro. Olhei para fora, vi o carro dele, o carro parecia o mapa do inferno, era daqueles DKV antigo, motor 3 tempos, se não me engano, todo cheio de massa, a coisa mais horrível que tinha. Então, né? Falei: esse cara não vai ter o dinheiro que eu vou cobrar, então para não fazer o júri, eu já vou dar um preço altíssimo, ele vai desistir, vai procurar outro. E assim fiz. Ele falou: quanto é que é, doutor? Eu falei bem assim: vai ficar tantos mil no dinheiro da época. Falei em dólares. Ele falou bem assim: tá bom, então antes do almoço eu trago a metade do dinheiro e a outra metade você aceita no dia do julgamento? Eu falei: aceito, perfeitamente. Aí ele foi embora. Saiu de lá e a rua ficou coberta de fumaça do carro. Aí eu falei: nossa, foi embora, graças a Deus, deste eu estou livre. Não é nada. Demorou 1 hora, 1 hora e pouco, chegou esse rapaz, lembro do apelido dele, vulgo Beto Louco, falando: ó, doutor, a metade do dinheiro está aqui, conforme combinado, a outra metade no dia do julgamento. Onde é que eu assino? Aí eu tinha uma máquina de escrever, naquela época não tinha os computadores, eu tinha uma máquina de escrever Letera 98 da Olivetti. Preparei a procuração, ele assinou, aí eu peguei aquele dinheiro, era dólares, separei algumas notas, fui ao câmbio, troquei e peguei um ônibus para São Paulo. Fui parar no Sebo do Messias, na rua Rodrigo de Freitas, ali na Praça da Sé. Pois bem, dentro do Sebo do Messias, escolhi vários livros, todos eles muito baratos, como se fosse hoje 1, 2, 3, 5 reais cada um. Aí comprei Grandes Julgamentos da História,
comprei um livro que trazia a sentença de Jesus Cristo, comprei vários livros, a prova testemunhal, a mentira do acusado, a mentira das testemunhas, muitos livros que tratavam do direito criminal, livros de jurisprudência. E aí atravessei do outro lado da Praça da Sé e fui comprar os códigos. Comprei código penal comentado, código de processo penal comentado, porque eu não tinha esses livros, porque eu não ia trabalhar na área criminal. E munido disso, passei numa outra loja e comprei um gravadorzinho pequeno. E voltei para Rio Claro. No outro dia, fui ao fórum e com a procuração já tirei xerox do processo inteirinho. O processo seria como se fosse de hoje a 3 meses. E comecei a estudar. E quanto mais se aproximava do dia, mais medo eu tinha. Eu tinha um medo terrível, porque eu nunca tinha falado em público. Para mim era muito difícil. E logo um tribunal de júri. Depois eu fiquei sabendo que esse caso era um caso que tinha saído até no Fantástico. Falei, meu Deus do céu, vai ter muita gente. E agora, como é que eu faço? Estudei. Estava quase desistindo. Mas daí eu lembrei do Arthur Verri, Dr. Arthur Verri, finado Arthur Verri, que na época era vivo e estava no auge da advocacia. E ele falou, Paulo, se você não enfrentar, você jamais será alguém na vida. Você tem que ter coragem. O meu primeiro júri foi fraco, eu tive muitas dificuldades, eu também tinha timidez. Tudo bem, me lembrei das palavras dele, fui para o enfrentamento no dia do julgamento. E eu tinha estudado muito o processo, o gravadorzinho eu tinha utilizado para fazer os discursos na frente do gravador, fazia discursos na frente do espelho para ver como é que eu poderia me sair no tribunal do júri. Só que no júri é diferente. Bom, antes do julgamento, eu assisti uns 5, 6 júris do promotor que eu ia enfrentar. E cada vez que eu via aquele homem, me dava um frio na barriga, porque ele era realmente especial, especialista, fazia júri quase todos os dias. Ele estava muito acostumado. E para mim só ia ser o primeiro. Poxa vida, e agora? Mas foi feito todo o procedimento legal do júri e chegou a vez da defesa falar. Falei e convenci os jurados da inocência do meu cliente. O promotor veio para a réplica e aí eu fui para a tréplica. Nos recolhemos à sala secreta e a decisão, por 7-0, a favor da defesa, defendendo a tese da legítima defesa. Para mim aquilo foi uma maravilha, foi ótimo, foi um resultado surpreendente, porque eu não esperava isso. Eu esperava uma condenação desclassificando o crime, ou se não, tirando alguma das qualificadoras, mas não o resultado que veio. Mas daí eu sei por que veio esse resultado. É porque realmente eu estava muito preparado, eu tinha estudado bastante. E nesse dia do tribunal do júri, como esse processo era famoso, a casa estava cheia, tinha mais de 300 pessoas assistindo. Aí, em razão desse resultado, nunca mais parou de ter procura para a defesa em tribunal do júri. Foi desse jeito que eu comecei, sem querer. E hoje é o meu trabalho, é uma das minhas especializações. Faço vários tipos de trabalho no direito trabalhista de vez em quando, direito civil, indenizações, acordo com bancos, inventários, bom, enfim, toda modalidade de causa. Mas o carro-chefe continua sendo o tribunal do júri, continua sendo o direito criminal. Então foi desse jeito que eu entrei para essa área e quero falar aos colegas novatos, aos colegas que estão terminando a faculdade agora, aqueles que estão começando na advocacia agora, que tudo tem um começo.
Certo? É difícil? É difícil, mas todo mundo pode ir e pode prosperar dentro da profissão. Basta ter vontade e coragem. E eu tive vontade e tive coragem, mas tive muito medo de começar. Se não fosse lembrar das palavras do grande advogado que eu admirava e admiro muito até hoje, Arthur Verri, eu não teria feito nada na vida em questão do direito criminal. Foi desse jeito que aconteceu comigo.